meu querido amigo internauta do Agropasso, professor Macedo, seu criado, seu companheiro, seu cúmplice. Vamos estudar um pouco de língua portuguesa, pensando na prova de língua portuguesa das principais organizadoras desse país. Quando eu digo principais, você pensa em Fundação Carlos Chagas, você pensa em UNB ou CESP, você pensa em ESAF, você pensa em SESGRAN Rios, né? Muito bem. Esse quarteto aí é muito interessante, tem uma história linda nas últimas décadas. Pois bem, nunca se pode parar de estudar a língua portuguesa. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu tento beber nessa fonte diariamente. E quanto mais eu bebo desta água, mais sede me traz. Vamos pensar na prova de língua portuguesa. Você tem um edital a seguir para cada organizadora. A diferença de um para outro é muito pequena, de um ou outro detalhe. O que muda muito de uma organizadora para outra é o perfil, é a forma como ele trabalha a língua portuguesa. O sujeito é o mesmo, a concordância é a mesma, a predicação do verbo é a mesma, a regra da crase é a mesma. Agora, a maneira de formular a questão é que varia de uma para outra organizadora. E você precisa, em primeiro lugar, ser um estrategista de prova. Só o conhecimento não é suficiente. Se você é um bom estrategista e conhece os principais detalhes de língua portuguesa que são cobrados, principalmente por essas 4 organizadoras, e é um candidato que gosta de ler as boas revistas, os bons jornais, principalmente os editoriais, há matérias extraordinariamente bem escritas e um bom número de textos saem aí da área jornalística, às vezes mesclados com alguns clássicos da nossa literatura. Muito bem. Nós vamos abrir o nosso curso fazendo um alerta matemático. Por quê? Porque matemática é uma ciência precisa. Por exemplo, se você pegar uma prova dessas 4 organizadoras que eu acabei de mencionar para você, questões sobre compreensão e interpretação textual correspondem a basicamente 50% da prova. Poxa vida! Isso é matemática pura, amigo. Você tem de respeitar esses números e respeitar tudo aquilo que a prova cobra e da forma como ela cobra. Você precisa ter essa estratégia. É fundamental. Fundamental. E acredito que isso tem de ser feito com todas as outras disciplinas. As do direito, raciocínio lógico, etc, 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 etc. Muito bem. Se aproximadamente 50% da prova de língua portuguesa, se fosse 1%, já seria de fantástica necessidade. Uma questão decide o seu concurso, uma questão. É como às vezes em uma eleição, um voto apenas unitário, olha aí o pleonasmo, pode decidir a eleição de alguém. Também a eleição do seu sucesso no seu concurso. Pois bem, compreensão e interpretação sendo partes importantes desta prova, nós vamos começar por aqui. Esse detalhe do edital, que é comum a basicamente todas
às organizadoras, a todos os editais. E por que ele não coloca só compreensão ou só interpretação? Porque são dois trabalhos diferentes de leitura. É a leitura do que está explícito, o que os nossos olhos veem, o que os dedos tocam através do braille, ou então aquilo que é percebido, que é captado através das entrelinhas. É o que está implícito. O que está explícito, o que meus olhos veem, o que meus dedos tocam, é a compreensão textual. É direto no texto. Isso pode sair, inclusive, até por sinônimo, mas é o texto que diretamente responde. Ok? E a interpretação, como o próprio nome diz, é aquilo que vai ser inferido, vai ser julgado. Tá certo? Você vai captar. É muito legal a linguagem das entrelinhas. Ela é muito gostosa. Às vezes, ela é mais inteligente, ela é mais incisiva, ela é mais forte que a própria linguagem explícita. Eu sou um amante da interpretação, daquilo que é lançado nas entrelinhas. É um jogo muito legal de decodificação em um texto. Então, estamos aqui diante de um texto. Didi, nós estamos na prova. Vamos começar lendo o texto? Não. Ele disse não e ainda foi enfático. Mas Macedo, você acabou de dizer que 50% da prova de língua portuguesa vai ser a leitura do texto. Aí você disse, não, mas antes vamos tomar algumas precauções, alguns cuidados. Isso é estratégia. Se você já a tem, prossiga. Se você não a tem, experimente. E se você vir que isso vai facilitar a sua vida, treine exaustivamente. Bom, só para lembrar, a compreensão textual, você lê no comando da questão, conforme o texto, segundo o texto, de acordo com o texto informa, o texto afirma, o autor afirma. Isso aqui já garante que se trata de uma questão sobre compreensão textual. Se essa afirmativa for verdadeira, você vai enxergar no texto, nem que seja através de sinônimos. Às vezes eles colocam com as mesmas palavras, sem mudar nada. Às vezes eles chegam ao ponto de facilitar. Porém, se ele der uma resposta nas entrelinhas, e é verdade sobre o texto, mas ele diz que é conforme o texto, não pode marcar essa opção. Porque o comando quer uma informação explícita. Não pode vir de uma resposta implícita. Muito cuidado. Muita gente perde a questão nesse momento da leitura do comando da questão. Por outro lado, se o comando da questão trouxer formas verbais como infere-se, deduz-se, depreende-se, pressupõe-se, do texto ou no texto, é sobre interpretação. Para que isso seja verdadeiro, eu preciso captar das entrelinhas. Aí você diz, Macedo, dá um exemplo para mim do que é captar alguma coisa nas entrelinhas. Só um minuto. Se eu fizer a leitura lá no comando da questão, diz, o autor sugere, o texto sugere, o texto induz, o autor induz. É para eu perceber nas entrelinhas. Amigo, entrelinha é aquele recado que você dá, mas não fica exposto no texto.
Aproveitando aqui uma informação que é duplamente importante para a prova de português. Eu sou um obsessivo em pensar na prova de português. Gabaritar a prova de português. Eu quero que você fique também com essa obsessão, no bom sentido. Mas sem colocar isso como um carro de batalha, né? Pois bem, se eu disser assim, eu costumo sempre dar esse exemplo porque ele serve para a própria prova de português. A oração subordinada adverbial, o só é que é a palavra-chave dessa informação, só terá vírgula obrigatória entre a principal se estiver na ordem inversa. Foram dadas duas informações para a própria prova de português e uma apenas foi mencionada, a outra está nas entrelinhas. O que é que está sendo também informado? Sem ter sido dito, sem ter sido explícito, que na ordem direta, primeiro a principal e depois a adverbial, a vírgula será facultativa, será opcional. É muito legal essa linguagem das entrelinhas. Ela é fantástica, ela é extraordinária. Vamos lá, ó. O que foi que o Macedo falou? A oração subordinada adverbial só terá vírgula opcional se estiver na ordem direta. Aí ficou implícito o contrário. Se ela estiver na ordem inversa, eu posso garantir, a vírgula será obrigatória. Ou então eu repito, como eu fiz a primeira vez. A oração subordinada adverbial só terá vírgula obrigatória se ela estiver antes da oração principal, ou seja, na ordem inversa. Qual é a outra informação? Que na ordem direta, a vírgula será facultativa. Isso é ler as entrelinhas. E as questões mais interessantes, mais inteligentes das provas quanto à leitura do texto saem exatamente da interpretação. Porque a de compreensão, o texto vai responder facilmente. Eu só preciso ser disciplinado e muito disciplinado em ler bem. Didi, vamos brincar de compreender e interpretar textos. Um detalhe, o que nós vamos fazer aqui não é elaboração minha. Eu retirei aqui para esse trabalho questões de duas excelentes organizadoras, Fundação Carlos Chagas e OCESP. Questões sensacionais. A brincadeira que nós vamos fazer aqui, você vai repetir em outras provas dessas organizadoras ou daquela que você sabe que já é a sua, já é a marcada para o seu concurso. Aqui está o texto. Creio que... Didi, nós vamos começar lendo o texto? Ele disse, não, Macedo. Ele agora fez assim com a cabeça, com o dedo. Vamos ao comando. O texto deixa claro, amigo, o texto deixa claro, mais claro que essa abertura da questão é impossível dizer. Se ele está dizendo que o texto deixa claro, é porque não vai sair das entrelinhas. Não será uma questão de interpretação, será uma questão de compreensão. Começa por aqui, para dar tudo certo depois. O texto está lá esperando a nossa leitura, tá certo? Vamos ler o comando. O texto deixa claro, principalmente. Então, esse advérbio principalmente colocou num ponto de hierarquia, no topo.
Deve haver muita coisa clara exposta nas opções, mas só uma sobrepuja em importância no texto mais que as outras. E aí será a nossa opção. Então nós já começamos aqui a observar o motivo por que nós vamos ler o texto, meu amigo Didi. Você está comigo? Ele disse 110%, Macedo. Calma. O texto deixa claro, principalmente, dois comandos fundamentais, que a cidade do Rio de Janeiro, então já está garantido que o texto vai versar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Sem tê-lo lido ainda, nós já temos essa senhora informação, porque nós tivemos a esperteza ou a simplicidade de olhar o comando. Outro detalhe, meu amigo Didi, ainda considero um ato de sabedoria, antes de ir para o texto ainda, meu amigo Didi, lê cuidadosamente cada um desses 5 itens. Imagine fazendo esse tipo de exercício numa prova CESP verdadeiro ou falso, que eu só tenho uma única afirmativa para verificar lá no texto se ela corresponde à verdade ou não. Aqui eu vou ter 5. Mas mesmo assim, quando eu sair daqui dessa leitura, que for para o texto, e se eu fizer isso com atenção, muita atenção, não deixar que nada desvie a minha mente, nada, nem o próprio texto, ninguém na sala. Se alguém estiver incomodando, reclame para o fiscal, ou se o próprio fiscal exija seus direitos. Esse momento é muito importante para a sua vida, muito, muito, ele é decisivo. Cada detalhe aqui vai contar no degrau dessa sua ascensão profissional. O texto deixa claro, principalmente, que a cidade do Rio de Janeiro acaba por perder suas características mais importantes em benefício de um discutível progresso. Essa vírgula diz que isso aqui não é uma restrição, é enfático, porque ela é explicativa. Isso aqui é uma oração adjetiva explicativa, que põe em risco sua beleza natural. Esse é um dos motivos por que nós vamos ler o texto, para ver se isso aqui é o principal. Segunda afirmativa. O texto deixa claro, principalmente, que a cidade do Rio de Janeiro representa de maneira visível as tradições do povo brasileiro e, portanto, é essencial a manutenção das suas características urbanas originais. Então, a gente já tem um mote de que trata o texto, né? Aí vamos descobrir qual dessas é a mais importante. Todas elas devem estar no texto. Agora, uma vai ser mais importante que todas as demais. O texto deixa claro, principalmente, que a cidade do Rio de Janeiro precisa preservar sua identidade original, pois a natureza que lhe garante o título de a mais bela cidade do Brasil deve ser tida como intocável. Todas estão no mesmo rumo de raciocínio, com um detalhe diferente do outro. Letra D. O texto deixa claro, principalmente, que a cidade do Rio de Janeiro mantém elementos tradicionais ao lado de uma necessária transformação. Ainda que, amigo, existem os conectores em língua portuguesa, há pelo menos uns 5 blocos, e você vai se tornar um
especialista nesses blocos, você vai tê-los em mente sempre, porque eles não vão ser só importantes para a nossa leitura aqui do texto, mas também para as questões gramaticais. Ok? Ok? Muito bem. Quando eu tiver essa locução conjuntiva, ainda que é da família do embora, ela avisa, eu estou aqui para marcar um contraponto. Então vamos reler a ideia anterior. Mantém elementos tradicionais ao lado de uma necessária transformação. Ainda que, conquanto, posto que, apesar de que, a despeito de que, apesar de que essa transformação possa descaracterizá-la, olha aqui o contraponto, em alguns aspectos. Entenderam bem? Essa é a quarta afirmativa. Mantém elementos tradicionais ao lado de uma necessária, mantenham, ao lado de uma necessária transformação, ainda que essa transformação possa descaracterizá-la em alguns aspectos. E por último, o texto deixa claro principalmente que a cidade do Rio de Janeiro deve voltar-se para a modernidade, assim como, agora aqui é um ato de acréscimo, de soma, assim como as pessoas em uma evolução natural e necessária para a adequação aos tempos atuais. Cada opção tem um detalhe que lhe é particular, tá certo? Mas uma delas apenas é o fato mais importante para o texto que nós vamos ler agora. O que é que você faz? Se dá uma clicada aí no macete, dá uma pausa e vai fazer a leitura pensando apenas em descobrir, na leitura do texto, qual o detalhe mais importante. Pronto, sabendo que você já veio e que certamente já até escolheu, nós vamos ler juntos o texto. Vamos lá, Didi. Até descobrir onde está esse momento. Creio que é uma crônica, é uma narrativa em primeira pessoa. Creio que, pelo gosto de Gaston Cruz, a modernização no Rio se teria feito. Observe que isso aqui, ele está usando o futuro do pretérito em um tempo composto. Se teria feito desde os dias do engenheiro Passos, com muito menor sacrifício do caráter das tradições da cidade. A mística do progresso com P maiúsculo. Mas, olha o contraponto, nunca se esquece ele de que, sob a descaracterização e inovações brutais e tantas vezes desnecessárias, pelas quais vem passando, só para lembrar que isso aqui é um pronome relativo, vem passando, isso aqui é um processo, a mais bela das cidades do Brasil continua o Rio de Janeiro, tempo dos franceses, dos vice-reis, de D. João VI, dos jesuítas, dos beneditinos, dos começos da Santa Casa. Amigo, você vai ler o segundo parágrafo por uma questão de segurança. Mas nós já temos uma opção que está sintetizando essa tese. Tá certo? Você já sabe qual é.
Você já marcou com certeza. Mas só por segurança. Por mais que isso aqui é concessivo. É da turma do ainda que está lá no comando. Tudo isso, o que foi dito no parágrafo anterior, venha desaparecendo dos nossos olhos e se dissolvendo em passado, em antiguidade, em raridade de museu, continua a ser parte do espírito do Rio de Janeiro. Pois as cidades são como as pessoas, em cujo espírito nada do que se passou deixa inteiramente de ser. Nada. É o texto que está dizendo, não sou eu estou apenas impostando aqui a minha voz. Vamos só mais um pouquinho, porque a resposta nós já temos garantida. Só mais um pouquinho de leitura. O Rio descaracterizado de hoje guarda no seu íntimo para os que, como Gastão Cruz, sabem vê-lo histórica e sentimentalmente, uma riqueza de características irredutíveis ou indestrutíveis, que as páginas de aparência do Rio de Janeiro nos fazem ver ou sentir. E este é o maior encanto do Guia da Cidade que o autor de A Amazônia, que eu vi, acaba de escrever. Dar-nos, através da aparência do Rio de Janeiro, traços essenciais do passado e do caráter da gente carioca. Comunicar-nos do Rio de Janeiro que Gastão Cruz conhece desde seu dia de menino, de morro, ilustre. Menino nascido à sombra do observatório. Alguma coisa de essencial, alguma coisa de que a cidade parece ter de eterno e que vem de certa harmonia misteriosa a que tendem o branco, o preto, o roxo e o moreno, principalmente o moreno, da cor da pele dos seus homens e das suas mulheres, como o azul e o verde quente de suas águas e de suas matas. Quer dizer, o carioca se sente ufanado ao ler uma matéria como essa. Então, amigo, voltando para as 5 afirmativas, vamos lá, que você já marcou com a mais absoluta certeza e segurança, tendo lido só o primeiro parágrafo. O texto deixa claro, principalmente, que a cidade do Rio de Janeiro mantém elementos tradicionais ao lado de uma necessária transformação, apesar de que essa transformação possa descaracterizá-la em alguns aspectos. Vai continuar sendo bela, vai continuar tendo essas reminiscências do passado, ok? Simples assim, amigo. Vamos ao comando da segunda questão sobre este texto. Será que ela existe? Eu acho que não. Agora nós vamos para um segundo texto, meu amigo Didi. Só foi esta pergunta sobre este texto. Este é o próximo, que tem título, o outro não. Cafezinho, já ajuda pra caramba. Cafezinho. Já está na hora de um, né, Didi? De um cafezinho delicioso, saboroso. Mas nós vamos começar lendo o texto, não é, Didi? Não. Ele disse, não. Ah, o Didi está esperto. E você também. O que é que nós vamos fazer? Ler o comando da questão para saber... Ah, vamos ver aqui o autor. Olha aquele finzinho. Rubem Braga. Ah, que cronista sensacional. Quando você estiver de mau humor, endividado, cheio de problema, leia os nossos belíssimos cronistas, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo. Ah, que delícia! Nós temos aí fantásticos cronistas, deliciosos. Paulo Mendes Campos, aqui, ó, O Conde e o Passarinho. Vamos lá. Como é o comando? O comando da questão? O comando da questão para esse texto? O comando?
Onde é que está o comando? Com relação. Ali está o número 5 e não o número 2, porque está na sequência da prova. Eu tirei isso aqui de uma prova excelente, que foi atribuída ao TJ do Rio de Janeiro, nível superior, em 2012. É uma prova bem recente. Se alguém vai fazer algum concurso cuja organizadora seja a FCC, isso aqui é um espelho fidedigno. Com relação ao episódio com que inicia a crônica, o autor se mostra. É uma questão totalmente sobre compreensão textual. Ele se mostra com um pequeno resquício de interpretação. Com relação ao episódio com que inicia a crônica, você vai perceber clara e nitidamente que o autor, o Rubem Braga, é um crítico, está propenso a julgar, está solidário. Vamos para outro. Ele está na letra D. Vamos lá, na letra D. Ele está lá, indiferente, ou ele está compreensivo? Quem é que vai me dar essa garantia? A leitura desse texto e provavelmente já no início dele, como está o comando. Então nós já sabemos por que vamos fazer a leitura desse texto, amigo. De novo, como é que você faz? Você dá uma clicada no macete e depois volta para mim. Vamos voltar a reler o comando, meu amigo Didi. Com relação ao episódio com o qual, só para lembrar que isso aqui é pronome relativo, inicia a crônica, o autor vai se mostrar como crítico e intransigente, tanto do comportamento do delegado por ter deixado o repórter. É uma crônica que vai ter características narrativas, ali já existe personagem, já nos deixa curiosos. Vamos ver o que eles. Qual é o comportamento do autor? Já sabemos. Ele vai ser crítico e intransigente tanto no comportamento do delegado por ter deixado o repórter esperando por tanto tempo, com a atitude desse último, o repórter, que não soube considerar a situação com ironia e bom humor. Ou seja, quem é que não soube ser bem humorado e irônico? O repórter. Propenso a julgar a reação do repórter de modo muito mais severo do que a conduta do delegado, sugerindo que ter havido grande exagero na afirmação de que o delegado, passara o dia inteiro tomando café. Opa, já sabe. Começamos a entender o porquê do cafezinho sem ter lido o texto. Nós somos espertos, não é, meu amigo Didi? Solidário com o repórter na raiva que o repórter, experimentou ao esperar inutilmente pelo delegado, ainda que, olha aqui o contraponto, de modo bem-humorado, inteiramente avesso ao desvio da conduta da autoridade. Letra D, rapidinho, meu amigo Didi. Indiferente à irritação do repórter e condescendente em relação à ausência do delegado, acreditando que as complicações da vida justificam inteiramente a necessidade de recorrer à desculpa do café. Ou então compreensivo em relação à cólera do repórter, a raiva, a ira, mas, olha aqui o contraponto, disposto a tomar o pretexto do café de que se vale o delegado para considerar de modo bastante irônico as razões de seu uso generalizado. Em uma opção, a ironia partiria do repórter. Nessa letra E, a ironia
partiria do próprio autor. Quem é que vai me dar essa certeza agora? Quem é? Quem é? A leitura do texto. Quando você fez, indubitavelmente, você disse: Macedo, eu só posso marcar a letra E de Eva. Como na anterior, você foi direto para a letra D de dado. Está vendo como é simples? E é simples você dizer: eu não tenho dúvida, Macedo. Agora eu passo.